No episódio passado nós falávamos um pouquinho sobre como essas pessoas vinham para o Brasil, como os imigrantes chegavam aqui. Sabe-se que eles tinham uma água que apodrecia com o tempo, a alimentação era relativamente escassa, né? Coisas provavelmente não servidas quentes, né? Até para mim imperioso na navegação, com embarcações feitas de madeira, né? Fazer fogo. O fogo. A cozinha seria, digamos assim, uma atitude suicida da embarcação. Né? Mas há duas coisas que eu gostaria de perguntar para o senhor. Afora os sofrimentos, os padecimentos, as mortes todas que ocorreram, né? Para profunda decepção, provavelmente, desses homens que emigravam, saíram de uma situação desesperadora e tinham que passar por um túnel estreito, né? Por um buraco de agulha, para, enfim, renascerem num novo continente. Mas a questão que fica é a seguinte: como é que esse pessoal foi incorporado aqui, né? Como é que eles foram recebidos? Como é que as coisas aconteciam até que eles se tornassem de fato independentes? Foram bem recebidos? Como é que os autóctones, né, ou aqueles que estavam estabelecidos aqui há muito, como os receberam? Né? Como é que foi essa cordialidade? E se houve algum planejamento, depois eu vou tocando um pouco mais nos assuntos, mas se houve algum planejamento para que eles fossem melhor incorporados? Sim. Tem, assim, primeira impressão. Encontrei a carta de um Pedro Paulo Müller, que depois vai se instalar em Dois Irmãos, e ele escreve que no Rio de Janeiro o imperador em pessoa nos veio receber e tivemos muita dança, comida excelente. Bom, quem estava comendo no navio, qualquer comida em terra era excelente. E o imperador nos perguntava qual era o nosso nome, como tinha sido a nossa viagem, como nos sentíamos no Brasil. É que Pedro I em pessoa ia ao porto do Rio, realmente, para ficar com os mais altos, para incorporar na tropa. Quer dizer, ele tinha esse interesse. Depois seguia a viagem rumo ao sul. Você conhece a expressão colono grosso? Sim. Que é derivado de negro grosso. O grosso é a pessoa que não é livre, que trabalha a terra com as próprias mãos. No Brasil, trabalho na terra era coisa de escravo, indígena ou africano. O livre não botava a mão na terra. E o imigrante que está vindo, ele fazia o trabalho na terra lá e vai continuar fazendo trabalho na terra aqui. Ele é o grosso, colono grosso. Aquela mão cheia, lixa, sim, grossa. Sim, né? A mão grossa. Ele faz o trabalho do escravo, portanto ele é o alemão grosso. Aqui é palavrão, né? Seu colono grosso, alemão grosso, italiano grosso. Então nós temos aqui um problema com a ética de trabalho. O Érico Veríssimo retrata isso muito bem. Quando o capitão Rodrigo, lá pelas bandas de Cruz Alta, vê a menina alemã trabalhando a terra com a mão, ele a lê como se ela fosse a búlgara, a índia, que a gente pode violentar a hora que a gente quiser. Que interessante. Então, fala da condição feminina, fala a condição do trabalhador rural, que não é o livre, que faz o trabalho. Então, esse papo de que trabalho dignifica o ser humano é um problema. Mas o imigrante está trazendo uma nova ética de trabalho. Isso é uma contribuição importante dele. Quer dizer, que o livre possa trabalhar a terra. E no Rio Grande do Sul tinha outra questão. O livre andava a cavalo. Aragano. Era o aragano. Né? O negro no Rio Grande do Sul, ele vai andar a cavalo e vai estar armado, porque você derruba o boi com um tiro. E a coisa era perigosa, né? Então você precisava do cavalo para poder passar no meio do gado, porque cada vez que você dava um tiro, dava estouro, né? Da boiada. E um boi que não era exatamente esse amansado de distância. Não, mas ele tinha um chifre desse tamanho. E não amansado de distância, bois livres, né? Ele é selvagem, né? O animal. E tinha um chifre, né? Não tem esses boi quase sem chifre que a gente vê por aqui hoje.
Então, o boi mocho, né? Você está vendo gente que está chegando aqui que é diferente, que tem hábitos. O pessoal lê, escreve, né? E o cara que lia e escrevia não era muito macho na leitura aqui do Rio Grande do Sul. Coisa efeminada, né? Mas o negócio era botar prata nos arreios, na cela, e não ficar lendo. O problema das elites gaúchas, cujos filhos foram estudar na Europa, na França, sim, é que quando voltavam não queriam ir para a lida. Sim. E daí se achava que o rapaz não era lá muito macho. Né? Meio masculino. Então há toda uma conversa que se cria em torno dos filhos da elite de Pelotas. Sim, sem dúvida. Por exemplo, que vai ser visto como efeminado. Sim. Por quê? Porque ele quer sarau, ele toca piano, quer estar bem punhos vestido. rendados. Né? Vai ser o Janota. Sim, essa bela palavra. Então não está ligado à lida. Sim. Né? Então você tem um problema cultural aqui entre o mundo do imigrante e o mundo luso. Né? Entre a forma de ver a mulher imigrante e a mulher lusitana, porque mulher do fazendeiro, ela tinha que se arrumar para o marido, ela era bibelô, ela ficava dentro de casa. Aliás, tem uma descrição, não sei se do L'Allemand ou da Languedoc, que diz que as mulheres gaúchas eram como bonequinhas. Bonequinhas. Mulher rendeira, ela é do lar, ela é prendada, porque ela aprende a fazer rendas. E ela é preparada para um casamento. Ela vai sair da guarda do pai para ser violentada por algum outro fazendeiro, que vai os açorianos, a nossa população mista gaúcha, quando chega os açorianos, eles querem comprar as filhas dos açorianos porque ela é branca. O senhor fez uma colocação absolutamente perfeita, porque é violentada no sentido... Em muitos sentidos. Porque na própria, as habitações antigas, a cama do casal era encostada na parede, para que a mulher não fugisse à noite, né? E era uma violência. Então você tem uma... Não esquece que a nossa cultura é ibérica, e mulher, ela fica dentro da tenda, enquanto os homens se reúnem fora da tenda. O lugar de mulher é na cozinha. Quando os homens se reuniam na sala, as mulheres se reuniam na cozinha. Então, a leitura que esse mundo vai fazer da menina alemã que vai a cavalo sozinha, sem acompanhar na venda, levar os produtos, é terrível. Ela é mulher de vida fácil. Né? Mas é a mulher também, a mulher imigrante, que vai pegar na enxada e de sol a sol vai acompanhar o marido. Então, muitas vezes, o sonho da menina imigrante é casar com o luso, porque ela não vai precisar pegar na enxada. Que interessante. Então, o Viana Moll, que trabalha isso no seu livro Um Rio Imita o Reno, é dos sonhos. E o rapaz alemão, ele quer a mulher perfumada que está se perfumando pro marido, né? Mas isso vai dar problemas muito sérios, porque ela não vai ajudar aí de repente na lavoura, e ele precisa do auxílio da mulher para poder progredir. Então você tem um problema cultural muito grande, que em geral não se leva em conta que todos nós viemos de um mundo de cultura, nós tivemos uma formação num lar, e vamos talvez ter um parceiro, uma parceira, que vem de outro fundo cultural, e isso vai levar a conflitos. O pessoal vai tentar durante 7 anos conviver, e no 7º ano o casamento chega ao fim. A gente vai falar da crise do 7º ano, porque a gente nunca levou em conta que se vinha de educação diferente, formação, até hábitos alimentares, a forma de organizar o lar, a casa, são distintos, porque a gente vem de culturas diferentes. Aliás, o imigrante Rotermund, quando ele publica os seus calendários, os seus anuários, ele vai descrever cenas do cotidiano gaúcho, e ele vai chamar a atenção, diz, olha, são culturas diferentes, tem que cuidar muito para poder conciliá-las, né? Porque são mundos completamente diferentes. Então nós vamos ter aqui no Rio Grande do Sul choque de cultura, né? Tem o Pedro Stilo, andou descrevendo isso num dos romances dele, que ele escreve em Montenegro,
justamente o choque de cultura desses mundos. E agora as leituras que vão ter. Os alemães querem viver para si, o luso quer viver para si, o alemão não quer se misturar. Sim. É a acusação que vai haver. Sim. Mas nós viemos de culturas diferentes. Quem casa, ou quem passa a conviver, vai descobrir que casamento, edificação de lar, construção de lar, é um ajeitamento. Sim. Muito sutil, né? A gente tem que estar namorando o tempo todo, você tem que estar fazendo concessão dos dois lados para tornar a vida possível, lógico. Mesmo dentro da mesma cultura. Sem dúvida. Minha esposa e eu tivemos que notar como nós tivemos que ir pulindo arestas, porque eu comia salada de alface temperada com vinagre, cebola e sal. A mãe dela temperava a salada de alface com suco de laranja e um pouco de açúcar. Ela comia sopa de leite e eu abominava sopa de leite. Ela gostava de um mocotó, eu não. Mas era a mesma cultura dita alemã, mas os hábitos alimentares eram diferentes. Eu gostava de capa de coberta para minha coberta. Ela trabalhava com sobre-lençol. E eu me enrolava no sobre-lençol, né? Então, são pequenos detalhes. Pastor, os matrimônios são, a gente não pode nunca esquecer que são construções. São construções de dois estranhos, né? De dois estranhos, completamente. E a gente, no fim da vida, começa a descobrir que a gente está se entendendo. Que bonito, que bonito, que bonito. Então, mas a gente está falando da atualidade. Sim. Agora, você imagina esse imigrante chegando aqui, a única coisa que tem da alimentação que ele tinha na Europa é a batata, que é nativa da América. Então ele vai aumentar a produção de batata. Mas ele não conhece esse tal de feijão. Sim. Ele tem, no máximo, o feijão dele vai ser feijão vagem. Mas não é essa sopa que a gente faz de feijão. Sim. E misturar ela com farinha de mandioca, né? Ele vai trazer uma contribuição alimentar importante aqui, porque ele gosta muito na Alemanha de comer arroz doce. E esse arroz ele é importado da Lombardia, coisa caríssima. Mas é arroz doce, com canela, é uma sobremesa assim dos deuses. Até hoje, né? E aqui ele vai começar a cultivar o arroz para poder ter arroz doce. E o arroz vai vingar tão bem aqui que ele vai ter excedente de arroz. E aos poucos, dessa busca pelo arroz doce, vai surgir o nosso feijão com arroz. Que interessante. Um imigrante que escreve uma carta de uma localidade chamada São João do Montenegro, por coincidência, em janeiro de 1889, entre as muitas descrições que ele vai fazer, ele vai dizer que aqui se come o feijão preto e se o mistura com farinha. Então, ainda em janeiro de 1889, não havia o hábito do feijão com arroz, que isso é só uma coisa posterior, ainda com farinha de mandioca. Então, é muito interessante como os hábitos alimentares vão se alterando a partir de novas descobertas que se vai fazendo. Sim. Então, você vai comer abóbora aqui, coisa que na Alemanha não se comia. Você vai aprender que da cana-de-açúcar dá para fazer açúcar, dá para fazer cachaça, né? Você consegue fazer o melado. Lá se fazia o açúcar do rabanete, do nabo de açúcar branco, né? Então, você vai ter carne todos os dias. Você tem que aprender que tipos de hortaliças de salada tem aqui. Lá a principal verdura que você tinha era o repolho, que você conservava para ter no inverno. É o nosso chucrute. O sauerkraut. O sauerkraut, né? Por que o sauerkraut? Para ter verdura no inverno, né? Você vai aprender a fazer conserva de forma diferente. Ele vai nos ensinar que a banha é refrigerador. Que interessante. Porque na banha você consegue conservar a carne que você antes assou. Esse é um aprendizado dos imigrantes. Você vai ter, porque aqui você vai ter carne
E como é que você conserva a carne? Você vai ter carne todos os dias, né? Então, você já tem a prática da defumação da carne lá, então cada colono vai ter o defumador aqui. Mas aí nós temos que falar, quando nós falamos da picada, né? O que a picada vai produzir, o que o agricultor vai produzir para a sua mesa, e é toda a adaptação culinária. O descendente alemão no Brasil não come comida alemã. Que coisa bacana, porque não tem disponível na prateleira. O que ele tinha disponível aqui era algo completamente diferente. Agora, quando ele chega, pastor, o imigrante em geral, ele chega no Rio de Janeiro, normalmente no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, né? É o porto de chegada. Sim, a Bahia, grande, coisa e tal, então, mas não não atracavam os navios, né? Eles ficam fundeados ao largo. Sim. Então, em pequenos barcos, eles vão ser trazidos. Trabalheira é isso? Vão né? ficar na Ilha das Flores, em período de quarentena, para ver se as crianças não vão transmitir alguma doença. Se matou crianças, porque elas tinham croup. E para não difundir o croup, que é o forte resfriado que fecha a garganta, se matou crianças com arsênico. Há documentos sobre isso? Há documentação sobre isso. Quem escreveu isso? São viajantes. Quem praticou? São viajantes que tem médicos sanitaristas que têm que resolver o negócio. Que quando dava epidemias nos galpões na colônia italiana, se fez a mesma coisa. Aqui? Aqui se teve que eliminar populações no Rio Grande do Sul. São os esquecimentos, né? Porque nós somos tudo gente bem. Eles chegavam... Olha, a história é terrível quando ela começa a desvendar questões. Chegavam no Rio de Janeiro, passavam... Quarentena. Agora você vem em sumacas. E algumas podem ser ligeiras. Essa era uma pergunta que eu lhe fazia aqui. Essa navegação costeira, né? Quem detinha essa navegação costeira? Tem particulares e tem naus ligadas à Marinha do Brasil. Né? Então a costeira vem costeando o Atlântico, né? A costa brasileira, tem que cuidar muito com a costa do Rio Grande do Sul, que é muito baixa, é um cemitério de navios. Sim. Então você tinha o perigo, você não tem outra possibilidade de adentrar o Rio Grande do Sul senão por Rio Grande. Vai lá embaixo para entrar em Rio Grande ali, aquilo era uma arte também, porque não tem os moles ainda. A narrativa de que como o capitão do navio dizia, todo mundo por nada do barco, né? Para desencalhar o barco, né? Uma coisa patética, né? Houve naufrágios em Mostardas, imigrantes que tiveram que chegar até Mostarda e por terra vão em direção a Porto Alegre. E agora você entrou na Lagoa dos Patos, que é o maior lago interno de água doce do planeta, né? Até chegar a Porto Alegre. Porto Alegre, você vai pegar novamente rios para chegar até a área onde você vai ser instalado. Vamos pegar a área do Vale do Caí, você vai até Montenegro ou até São Sebastião, e agora você vai fazer pela Buraco de Macedo, como dizia o pessoal, pela Buarque de Macedo, para chegar. Agora você vai subindo até chegar a Salvador do Sul, né? E essas colônias. Ou você vai pelo Caí, você vai pela Rio Branco para chegar a São Vendelino, onde o dormitório dos imigrantes ficava em harmonia. Sim, a narrativa da Languedoc. Da Languedoc está fazendo isso. Ela ficou encantada com laranjas, né? Com laranjas, e a recepção pela família Guimarães. Exatamente, ela ficou na residência deles, né? E havia venda de escravas, né? Há uma descrição muito interessante, um livro que saiu agora há poucas semanas, de um Smith, que chega a São João do Montenegro e descreve a chegada a São João do Montenegro. There's nobody there that could understand, né? Porque ele tenta falar com o português que ele tem, em São João do Montenegro não tem ninguém que fale o inglês com ele, nem o português. O menino fala alemão e pede desculpas, que ele só fala Deutsch. Né? Então, são localidades insignificantes na época da chegada. Caía um trapiche,
Montenegro tem um barranco a ser vencido para se conseguir não tem cais, chegar. Né? O cais é de 1904. O hotel onde se quer chegar. Tá? Chegados em Rio Grande, essa é uma questão também interessante. Né? Chegados em Rio Grande, a Laguna dos Patos nunca foi fácil, né? Não. Ela tem, a frequência de ondas é muito elevada, e a distância, o comprimento de onda é pequeno, o barco bate, enfim. E eram veleiros, né? Sim. E ele chegava, isso primitivamente, antes do vapor. Ficava em Rio Grande, de veleiro até Porto Alegre. De Porto Alegre para Montenegro, era aval? Aí você tem, nas diferentes épocas, você vai ter situações diferentes. Então são lanchões. Que você tem balsas em cima das quais o pessoal está com os seus baús. Não é? E você tem que cuidar para não encalhar na margem. Então você vai ter pausa. Eu vou fazer agora, eu tenho que falar com as mãos. Né? O brasileiro fala muito com as mãos. Você vai indo, né? E aí tem descrições. Você tem que pernoitar, de repente, na casa de algum caboclo, que sabe negociar muito bem com os alimentos que vai oferecer. Vai fazer valer isso. Né? Até que você chega. E agora você tem que imaginar de carroça, chegando em Montenegro, no Caí, ou a pé, lombo de burro, tropa, né? Para chegar. E esses relatos, eles ainda estão sendo coletados. Nós não temos muita informação. Eu tenho o livro do Herbert Smith, que a gente nem está sabendo ainda, que ele começa a ser distribuído agora. Né? A editora Oikos e a editora Unicinos publicaram uma reedição da obra de Smith. Então, e daí você vai para a terra, que é o seu destino, vai ficar debaixo de uma ramada. E você vai ter que aprender, primeiro, fincar os 4 paus e botar por cima folhas de palmeira, onde você vai ficar morando. E depois, com os africanos, você vai ter que aprender a fazer casa de pau a pique. Ou seja, o primeiro construtor para o alemão que está chegando é o africano. É o africano. Ou seja, é uma espécie de Robinson Crusoe, né? Vai viver aqui de forma bem precária. Bem precário e bem primitivo. E os mosquitos mordendo, comendo, o bicho de pé pegando, o alemão sem o hábito do banho diário. Aliás, que o português também não tinha. O único que tinha o banho diário era o indígena. Né? Hoje nós temos o hábito. O selvagem? É o selvagem. Né? Selvagem. Quem é que é o selvagem? Né? Aonde? Né? Então, as descrições que eu encontrei, por exemplo, de alemães em barracões de imigrantes, eles gangrenando nos pés. Não, diga. A frieira. Se você não seca bem o seu pé, o médico vai aconselhar, né? Seque bem o pé para não formar frieira. E com a frieira, falta de higiene, o calor com o qual você não está acostumado, o pé começa a gangrenar. Os fungos? Os fungos tomam celebrando a vivência. Então, as doenças que vão aparecer nos barracões dos imigrantes estão ligados à falta de higiene, insuficiência alimentar, vitaminas. Você tem que aprender a comer coisas diferentes. Certo. Então, a cítrica, ela com fonte de vitamina C, ela vai ser fundamental. E a cítrica você não conhece na Europa. Na Itália crescem limões. Goethe fala, conheces o país onde florescem os limoeiros. Costa Amalfitana, né? A Costa Amalfitana com seus perfumes de limão. Os cítricos estão lá na Península Ibérica. Nós já temos as cítricas aqui. Então você vai ter que aprender que frutas eu posso comer, que folhas eu vou comer. Agora, essa dificuldade toda inicial suscita, para terminarmos esse episódio. Episódio interessante, parece que estamos numa novela. Não, mas não deixa de ser. A história é uma novela. Ela é emocionante. E cada um que conta de uma forma, né? Com certas nuances, né? Mas o senhor coloca agora, eu não pensava nisso antes, essa questão, essa fragilidade do imigrante, estamos aqui particularmente falando de imigrante alemão, é o mote do seu livro. Isso não propiciava, pastor, digamos assim, o surgimento de uma espécie de um novo feitor,
ou um novo organizador, porque esse pessoal não falava português, né? Sim. Então, como é que eles se comunicavam com esse mundo no qual eles foram inseridos? Esta é uma pergunta. Existia um gestor da colônia, né, da colonização? Nas colônias imperiais, você tem o administrador da colônia, que é São Leopoldo I é José Tomás de Lima, né? O filho do Monsenhor Miranda, que é o responsável pela imigração, portanto um bastardo, mas a gente ajeitava os filhos em tudo quanto é lugar. Sim. E como ele não sabe administrar, depois vai se pegar um médico alemão, o Dr. João Daniel Hillebrand, que vai ser o administrador da colônia, que nos deixou relatórios impressionantes, que estão hoje no Arquivo Público do Rio Grande do Sul, no Memorial do Rio Grande do Sul, que é uma fonte impressionante para quem quer fazer pesquisa. Mas depois também as colônias particulares vão ter os seus administradores, porque você tem que distribuir a terra, você tem que ter o armazém onde o pessoal vai poder comprar, você vai ter vales, eles vão ficar devendo. Você precisa de uma logística que você não pode largar. Tem que resolver conflitos. Né? Conflitos. Que devem ter surgido. Sim, né? que vão surgir de fato, porque é um mundo de fofocas, né? Sim. Está todo mundo lutando por sobrevivência, a colônia não é pacífica. E uns e outros tomando cachaça, né? E exaltando os ânimos. Né? A cachaça é uma... Aliás, o soldado também tinha direito a um liso de canha por dia. Por isso que eu ia até perguntar antes, o assunto é tão rico, mas nas rações dos embarcados, eles tinham também uma dosezinha de... O traguinho tem que baixar a poeira. Não, a gente ri, mas até hoje se baixa a poeira. Eu me lembro de calceteiros italianos em Montenegro que calçaram a Olavo Bilac com paralelepípedos. Ao meio-dia, eu era gurizote, tu vê, na minha infância, adolescência, calceteiros trabalhando em Montenegro, colocando o paralelepípedo, não aquela pedra irregular. Tá? Isso aí tinha os calceteiros do município que faziam isso. Então, nós almoçávamos no café comercial e a comida deles era acompanhada de um liso de canha. Isso é cultural também. Para amaciar um pouco a vida. Trago, meu pai chegava em casa, tomava o traguinho e depois o almoço, mas daí era um pequenininho. Sim. Um martelinho. Um martelinho. Tinha um copinho mesmo do martelinho. Tinha aquele copinho de pinguço. Né? Que bonito isso. Falava, né? É cultura que faz. Nas casas melhores já tinha uma licoreira. Sim. E eu me lembro quando a elite de Montenegro começa a tomar whisky. Opa! Que vem importado. Então, mas aí já tem mais dinheiro. A gente tomava um limãozinho. Sim. Quando veio a Cuba Libre depois, mas isso é depois de 59, aí já e a Cuba Libre não ficou, né? Não ficou. Saiu da cultura. Ficou, né? porque Cuba daí se começou a xingar os cubanos. E ela não era livre, né? Não era livre, aí já ela ficou, era livre quando tinha Coca-Cola. Então, esses vinhos, era uma coisa terrível, depois o vinho, o colono começa a fazer o vinho dele, mas de péssima qualidade, nós diríamos hoje, mas para eles era o máximo, porque era a produção. Eu tive a oportunidade até de tomar uma vez, generosamente ofertado, né? E eu admirei, apreciei, mas hoje de fato eu vejo que era quase um vinagre. Né? Não, os vinhos nossos tiveram uma melhoria impressionante. Né? A gente não vai falar de vinho aqui, né? Mas ele vai ter que aprender que dá para fazer vinho de um Cabernet, Sauvignon, né? É uma coisa boa. Aliás, meu médico recomenda que à noite tome um cálice de vinho. Não dois, mas eu tenho a mesma desculpa. Mas eu sigo tão bem os médicos que às vezes eu tomo dois. Sim, pois é. Então, mas nós estávamos falando de toda essa adaptação que ele vai fazer. E ele vai ter que aprender com o africano, ele vai ter que aprender com o indígena, com o bugre, que é uma palavra depreciativa, a propriedade das ervas, que são outras, não é? Que a marcela é importante como digestivo, que o cidró pessegueiro para febre, não é? Então, todo esse mundo dos chás que a gente começa a recuperar hoje em dia novamente,
tudo faz parte de um aprendizado. Como é que você trata a cobra? Quais são as ervas com propriedades reumáticas? Sim. Enriquecendo, né? A alopatia, ela não está presente aqui, é tudo, a coisa é homeopática, né? Houve imigrantes que trouxeram os seus livros homeopáticos junto e sabiam trabalhar com gotas, com até porque homeopatia. o criador é alemão, né? Sim. Aliás, eu tenho na minha biblioteca livros que eu recolhi na colônia que foram usadas por homeopatas. Sim, tinha muito também, a gente escutava também falando muito do Vassacua, né? Sim, essas coisas, né? É a hidroterapia, sim, né, do Sebastian Kneipp, que foi colega de estudo de alguns jesuítas que depois vêm para o Rio Grande do Sul, e os padres e os pastores usavam aí toda a questão da hidroterapia. Sim. A minha mãe, quando tinha febre alta, nos fazia suar água, cobertor de pena, um chá de sabugueira, né? Ou então as compressas que eram feitas nas pernas ou nas axilas, né? Ou então para baixar a cabeça. Eu vi muitas vezes pessoas fazendo compressas na cabeça ou na nuca, a compressa de álcool com água para enrodar no pescoço, né? Para a garganta, ou passando colubiazol. A nossa memória é idêntica. Os colutórios. Né? Meu pai dizia, abre a boca aí, abre aquela bucha de algodão, não massa de plástico, a bucha de algodão. O sujeito quase regurgitava. Era difícil aquilo, né? Mas nós sobrevivemos, né? Sobrevivemos. Para fechar esse episódio... Lépidos e fagueiros. Para fechar esse episódio, eu queria fazer uma última pergunta para o senhor, que é a questão de... Esse imigrante chega aqui, ele fala só alemão, né? Quando é que ele, ou como, ele começa a aprender o português? De imediato. Ah, de imediato? De imediato, porque senão ele não consegue se comunicar. Ele, por exemplo, o que veio para a região do Vale do Caí, ele ouvia falar da orange, dos franceses, que eram seus vizinhos, e ele vai ter que aprender a falar da laranja. Ele vai saber, ele vai comer laranja. Sim. Né? Ele vai conhecer o pêssego aqui, que o francês chamava de peixe, e ele vai comer peixe. Né? Então, você tem que saber o que é farinha, porque não é mel. Mel ninguém vai entender. Então, ele vai ter que saber o que é farinha. Só que ele vai ter que aprender que farinha é farinha de mandioca. E ele vai ter que aprender o que é a diferenciar entre a mandioca e o aipim. Sim. Que tem uma mandioca que é selvagem. Sim. Que larga uma venenosa e que larga uma cor roxa, arroxada, quando em contato com a que essa não dá para comer, mas que dessa dá para fazer um polvilho muito bom. Ele vai ter que aprender a fazer o polvilho, ele vai ter que aprender o que é uma rosca, que é uma palavra que no alemão não existe, essa comida também não existe na Alemanha. Né? E ele vai ter que aprender que o pão você não consegue fazer só com trigo, porque o trigo é importado e é caríssimo aqui, e que dá para fazer o pão com aipim, que dá para fazer o pão com o milho, que dá para fazer o pão com o cará. Né? Então é todo, e ele, à medida que ele, a linguagem é utilitarista, então você vai aprender palavras do cotidiano, né, para poder se comunicar, e você vai começar a comer. Né? Então você vai ter que aprender o que é morim, para comprar morim, para fazer a calça, para fazer a camisa. Né? Então, o aprendizado ele é imediato, mas ele é utilitarista. Sim. Você vai usar aquelas palavras da língua portuguesa que você vai precisar, e aí vai surgir coisas interessantes, você vai aprender a explicar para um estrangeiro que vem o que é uma cancha reta. Temos o tempo suficiente para me explicar? Sem dúvida. O alemão chega aqui e o alemão já aculturado convida ele para um final de semana. E vai dizer para ele, agora eu vou falar, depois eu traduzo.
Ich möchte euch conviden. Convida. Conviden? Einladen, né? Inladen, diz ele. Einladen. Wozu? Para o quê? De zondag, no domingo, da machen wir auf die Carrera. Carrera? Was ist denn das? Wir kommen durch ein großes Portão, da ist ein mächtig großes Prada, ein Parelha, um juiz de largada, um juiz de percurso und um juiz de chegada. Und da tut der juiz de largada sinal geben, da tut die Parelha losgaloppieren. Der juiz de percurso, der passt dann auf, dass einer und der andere ultrapassieren tut, und der juiz de chegada gibt das Signal, wenn die Parelha ankommt ist. Habt ihr jetzt verstanden? Nein, ich habe sie nicht verstanden, eu não entendi. E aí só uma spreche que Mas é espetáculo. Você não faz. Então, o que ele explicou? A Cancharrega, a gente vem através de um grande portão, tem um prado, uma parelha, um juiz de largada, um juiz de percurso e um juiz de chegada. Um dá o sinal e a palavra. Sim, mas misturando palavras português e alemão, fazendo a... Ele está se entendendo, sim. O luso está entendendo ele, e o alemão, que já está há mais um tempo, está entendendo. Agora, o alemão recém-chegado não entende coisa nenhuma. Né? Então, isso é adaptação linguística. Mas essa adaptação era necessária para responder a sua pergunta. Sim. Né? Ele se adapta linguisticamente. Sim. Porque esse é o país no qual ele vai viver e quais os filhos dele estão. E provavelmente as crianças com uma velocidade muito maior, né? Sim. Agora, em pouco tempo, ele vai ser acusado de não falar alemão e de não falar português. Ele está falando uma terceira, os três lados. Né? Uns vão dizer que é o alemão que não se adapta, mas ele está se adaptando. Sim. E o outro vai dizer que ele se adaptou demais e que ele abandonou a cultura dos pais. Então, é um ser híbrido. É o teuto brasileiro. Que seja bem-vindo nos nossos episódios. Eu sou teuto brasileiro. Que interessante. Eu me criei em duas culturas. Sim. Foi privilegiado? Sim. Foi privilegiado, né? Mas com grande esforço dos meus pais, porque eu nasci ao final do Estado Novo. E o Estado Novo não queria admitir isso, que seres pudessem se criar em duas culturas, em dois mundos. O Estado Novo pretendeu calar isso. Temos assuntos aí de sobra, né? E por isso os episódios seguirão. E mais uma vez obrigado ao pastor. Nós seguimos no próximo episódio, sensibilizando um pouquinho essa questão dos irmãos Grimm, né? Dessa história do imaginário infantil, que é uma coisa interessante e tem muita poesia nisso tudo. E é, portanto, o mote para o nosso próximo episódio. Obrigado.